Meus irmãos, eu quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, para quem seja o louvor, a honra e a glória, pelos séculos dos séculos, agora. Amém. Amém. Prazer estar aqui com os irmãos, uma grande alegria. Eu trago um abraço da Igreja Presbiteriana Betel, da qual eu sou pastor já há 15 anos, na cidade de Feira de Santana, Bahia. É a segunda vez que eu estou aqui, já estive em outro ano aqui no Congresso da Fé Reformada, e hoje é a alegria de estar aqui com os irmãos, participando dessa festa maravilhosa, né? Que é esses 9 anos, isso é muito bom. Eu estive há 15 dias participando de uma igreja que comemorou 112 anos, estive pregando lá na primeira igreja lá de Belo Horizonte, e agora estou com a igreja 9 anos, isso é bom. Vamos ver como Deus vai fazendo a sua obra de formas tão diversas, tão gloriosas, mas sempre no tempo certo, em sua providência. Louvado seja o Senhor por isso. Bom, meus irmãos, deixe-me explicar o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou falar durante esses dias, qual vai ser o foco da minha exposição, tanto hoje como amanhã e também no domingo. Eu gostaria de tratar sobre o profundo relacionamento de Cristo com a sua igreja, com o seu povo, como uma base para a verdadeira espiritualidade. É muito importante nós entendermos esse relacionamento de Cristo com o seu povo. Hoje eu vou fazer uma exposição em Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 14, mostrando como Jesus ele é incomparável. Amanhã eu vou mostrar algo bem inusitado no livro de Hebreus, que é o diálogo que o autor cria entre o pai e o filho pelas Escrituras. E há dois momentos no livro onde ele coloca a Escritura nos lábios de Jesus, no capítulo 2 e no capítulo 10. E amanhã eu vou ver o capítulo 2, à noite, no domingo pela manhã, no capítulo 10. E esses dois textos mostram como Jesus ele sai do céu e ele está no meio da igreja, da congregação. E no domingo à noite eu vou falar como a congregação então agora vai para a presença de Deus. Então, Hebreus capítulo 1, minha voz é um pouco baixa nesse, vocês vão ajustando aí, tá bom? Então vamos lá, Hebreus capítulo 1, vamos ler juntos a palavra do Senhor, esse texto tão maravilhoso, que diz o seguinte, vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, você acompanha com a Bíblia aberta, nós vamos ler várias partes aqui para tentar entender esse livro tão maravilhoso, tão especial. Talvez seja melhor fazer isso aqui. Então vamos lá, vamos ler Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 4. Vamos ler a palavra do Senhor que diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus, à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém, a palavra do Senhor. Então feche a sua Bíblia, acompanhe a exposição bíblica, eu sei que vocês já têm essa prática de fazer isso, nós vamos então acompanhar aquilo que a palavra de Deus nos diz. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, nós somos gratos pela Tua palavra que acabamos de ler. E a nossa oração é que o Teu Espírito que está aqui em nosso meio fale profundamente ao nosso coração. Nossa oração é que o Senhor mesmo, que inspirou esse livro, seja o condutor, que seja a voz que fale ao coração do Teu povo. Muito além de uma voz humana e pecadora. Nós somos, de fato, vasos de barro trazendo ouro excelente.
Nós sabemos que além de pregadores falíveis, o Teu Espírito pela palavra converte, ensina, consola, corrige. É a Tua voz que nós queremos ouvir. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quem é Jesus? Essa, com certeza, é a pergunta fundamental. Quem é Jesus de fato? Essa pergunta tão simples é a pergunta mais importante da história e, com certeza, é a pergunta mais importante da nossa vida. É importante para nós que somos líderes, jovens, adolescentes, casais, crianças. Quem é Jesus? E nesse texto o autor dos Hebreus desvenda para nós de uma forma muito profunda a pessoa bendita de Jesus Cristo. Esse texto que nós lemos é aquele que nós chamamos de um prólogo, era uma abertura. E nessa abertura ele vai mostrar e vai fazer uma descrição da majestade, da excelência de três aspectos relacionados a Cristo. Primeiro, a voz de Cristo, a excelência da voz de Cristo. Deus fala de várias maneiras, mas agora ele fala de forma especial e final através de Cristo. Então a voz de Cristo ela é excelente. Segundo, ele fala da pessoa de Cristo, a excelência da pessoa bendita de Cristo, ele é o Filho de Deus. Terceiro, ele fala da obra de Jesus, essa obra gloriosa que ele realizou, não apenas a sua encarnação, mas a purificação de pecados, e essa obra que ele realiza hoje, sentado à direita de Deus. Esse é o nosso objetivo, é compreender a grandeza de Cristo. Mas antes de expor o texto, vamos nos familiarizar um pouco com esse livro. Esse livro, que nós geralmente chamamos carta e epístola, durante algum tempo ele foi chamado a Cinderela dos estudos do Novo Testamento. Todo mundo conhece a história da Cinderela, não é? Cinderela, de repente, ela aparece do nada, se torna bela. Porque durante muito tempo esse livro foi meio que ignorado nos estudos bíblicos. Mas nos últimos 40 anos, uma grande quantidade de estudos, teses, livros, comentários começaram a descobrir a beleza desse livro. E você vai compreender, eu espero que essa seja a minha missão, compreender como Deus usa pessoas simples, como usou, por exemplo, um boiadeiro, Amós, para escrever a Bíblia, mas usa pessoas com muita capacidade literária, como foi esse autor aqui. Mas quem escreveu esse livro? Bom, a verdade é que nós não sabemos. Durante um bom tempo a igreja atrelou esse livro à pessoa do apóstolo Paulo. E durante um bom tempo esse livro, quando nós olhamos aqueles papiros do Novo Testamento mais antigo, geralmente esse livro estava entre 1 Coríntios e Romanos, sendo atribuído ao apóstolo Paulo. Há várias propostas de autores, alguns dizem que foi Lucas, outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Clemente. Pasmem, existe uma tese que diz que foi Maria, mãe de Jesus, com certeza não era. Mas quem escreveu? O fato é que nós não sabemos. Orígenes, o antigo escritor cristão, dizia que quem escreveu Hebreus, só Deus sabe. Quando nós chegarmos lá na história, nós vamos ter a certeza de quem escreveu. Mas embora nós não saibamos quem escreveu, nós sabemos o porquê ele escreveu. Há várias coisas que nós podemos apontar a partir das informações do livro. Bom, nós sabemos, por exemplo, no capítulo 13, versículo 22, se você olhar na sua Bíblia, que ele escreveu com uma palavra de exortação. Ele diz o seguinte, 13, 22, rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais que vos escrevi resumidamente. Então a palavra grega aqui para exortar é no sentido de fazer uma injunção, de trazer palavras aplicatórias, de fazer com que aquelas comunidades para que ele escreve, de cristãos, pudessem mudar de comportamento. Então ele exorta, é uma palavra de exortação. Mas por que ele escreve essa palavra de exortação? Bom, a própria epístola, vou chamar por enquanto de epístola livre, depois vocês vão entender por quê, vai nos ajudar a entender melhor. Bom, possivelmente ele escreveu esse livro para comunidades cristãs compostas por judeus cristãos helenistas,
que eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas não moravam ali de fato em Israel e conheciam apenas a língua grega. Esses judeus haviam se convertido, possivelmente antes do ano 70, e eles estavam enfrentando agora vários problemas muito sérios. E o livro vai nos apontar alguns desses problemas. Por exemplo, nós sabemos no capítulo 10, se você for ler rapidamente comigo, que no versículo 32 em diante, que eles estavam enfrentando, por exemplo, perseguições, encarceramento. Vários estavam tendo seus bens espoliados, ou seja, tirados deles. Eles estavam enfrentando perseguições, possivelmente pelo fato de serem cristãos. Enquanto o judaísmo nessa época ainda tinha uma certa respeitabilidade dentro do Império Romano, ficou claro que a recusa dos cristãos e a própria confusão que os romanos tinham em relação aos cristãos levou o cristianismo a ser perseguido. Então, por exemplo, capítulo 10, versículo 32 diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora postos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-os coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de que possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então muitos haviam sido presos, tiveram todos os seus bens tirados, estavam enfrentando perseguição. Outro problema é que essa perseguição tinha gerado um grande desânimo, eles estavam profundamente desanimados. Por isso que ele fala tanto nesse livro sobre fé, perseverança, porque quando você está sofrendo, é natural que você fique desanimado. A não ser que você não seja uma pessoa normal desse planeta Terra. Mas eles estavam enfrentando desânimo. E por isso que muitos, inclusive, estavam voltando para o judaísmo. Esse era um perigo real, que nós chamamos de apostasia. Ele vai falar, por exemplo, lá no capítulo 6, comparando aqueles cristãos com aquela antiga geração que saiu lá do Egito. E quando eles saíram do Egito, lembram que apenas 2 entraram na Terra Prometida, muitos caíram ali no deserto. E ele vai dizer assim: olha, vocês têm que ter cuidado para que vocês não caiam também. Então, no capítulo 6, por exemplo, ele vai dizer no versículo 4: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, impossível outra vez renová-los para arrependimento. Ele está mostrando o perigo. Toda essa linguagem de cair, não é? Ele está falando aqui de alguém perder a salvação. Ele está relembrando a queda, aqueles que caíram, tiveram os cadáveres lá no deserto. Ele vai falar isso no capítulo 13 e 4. Esse era um perigo. Muitos estavam deixando o cristianismo, voltando para o judaísmo. Outro problema muito sério nessa igreja era a falta de crescimento espiritual. As pessoas não cresciam espiritualmente. Isso não é apenas essa igreja. Muitas igrejas são assim. Crentes antigos, 10, 20, 15 anos, não crescem no conhecimento da palavra. Crescem na sua profissão, faz curso de mestrado, doutorado, lê livros seculares, mas com respeito à Bíblia eles se tornam lerdos. E esse era o problema que ele vai falar no capítulo 5, do versículo 11, quando ele usa esse termo aí. Ele diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tenho tornado tardios em ouvir. Essa palavra tardio de ouvir no grego literalmente é uma pessoa lerda, uma pessoa que não se movimenta. Vocês se tornaram lerdos. E aí ele vai dizer assim: eu tenho que ensinar as coisas básicas. No versículo 12 ele diz isso: pois com efeito, quando devem ser mestre atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares. Vocês eram para ser mestres. Tem pessoas assim na igreja, 20, 30 anos, eles não sabem nada da igreja. Não conseguem explicar a sua fé para ninguém. Uma lástima. Esse era o problema. Outro problema, eu vou elencar apenas alguns principais, além dessa falta de crescimento espiritual, era uma mudança de liderança. Eles estavam enfrentando isso. Nós sabemos, lá pelo capítulo 13, pela forma como o autor usa os verbos,
No versículo 7, ele diz assim: lembrai-vos dos vossos dias, os quais vos pregaram a palavra, no passado. E logo em seguida, no versículo 17, ele diz assim: e obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Então, possivelmente, alguns daqueles líderes haviam morrido na perseguição, e agora tinha uma nova geração. E ele vai lembrar no versículo 8 que Jesus é o mesmo ontem, que hoje será para sempre. Assim, Jesus continua guiando o seu povo, com esses novos líderes. Então a igreja estava enfrentando um processo de transição, de mudança. E o que você faz quando você sabe relatos de uma igreja que está enfrentando problemas, dificuldades? Existem igrejas perfeitas, né? O que é que você faz? Bom, o autor aos Hebreus fez a coisa que todo pastor deve fazer, e a única que nós podemos fazer. Ele vai, então, trazer a palavra de Deus para atender às necessidades daquela comunidade. É por isso que esse livro é o livro do Novo Testamento que tem a maior quantidade de citações do Antigo Testamento, em todo ele. Com exceção do livro de Apocalipse, mas Apocalipse é muito mais alusão do que citação que ele faz. Então, o autor aos Hebreus, ele tem inúmeros textos e textos, o tempo todo ele está lembrando das Escrituras, porque só as Escrituras resolvem de fato o problema. Ele decide não saber nada a não ser as Escrituras falando através de Cristo. E qual é a estratégia argumentativa desse livro? Ele tem uma estratégia, uma forma de escrever. E a forma que ele usa para escrever é diferente de todos os outros autores do Novo Testamento. A primeira grande diferença, quando você estiver lendo, às vezes você vai perceber, é a forma como ele cita as Escrituras. Ele nunca diz, por exemplo, como Paulo está escrito. Ele sempre vai colocar as Escrituras ou na boca do Pai, ou na boca do Filho, ou na boca do Espírito, sempre usando os verbos no presente, dizendo Deus diz, Deus fala, o Filho diz, o Espírito diz, mostrando que Deus continua falando, porque as Escrituras são de fato a palavra de Deus. Veja, por exemplo, no capítulo 1, quando ele diz o seguinte: pois a qual dos anjos disse jamais, aí vai citar o Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele coloca sempre as Escrituras na boca de Cristo. Na boca do Pai, na boca do Filho, na boca do Espírito. As Escrituras são a viva palavra de Deus falando ao seu povo. Mas a estratégia argumentativa dele é muito interessante também. Por isso que ele é um homem muito brilhante, que foi usado literalmente pelo Espírito para escrever um livro tão maravilhoso. Nessa época, onde aquelas comunidades do Novo Testamento, eles não tinham esse privilégio que nós temos. Nós somos mais privilegiados do que aquelas igrejas, então você não sabe disso. Nós temos o cânon completo, Antigo e Novo Testamento. Eles não tinham isso. Então, nesse período, possivelmente eles tinham as cartas de Paulo, que já estavam sendo reunidas, talvez um ou outro evangelho. E um momento importante naquelas comunidades cristãs era exatamente o quê? Ler as Escrituras, ler uma carta, ler uma parte do evangelho. E o autor aos Hebreus faz algo interessante. Ele faz com que a leitura da carta fosse ao mesmo tempo um sermão. Ele transforma a sua carta num sermão. Veja que coisa maravilhosa. Ao invés de ler aquelas cartas, existiam várias cartas paulinas, ele transforma a sua carta em um sermão. Por isso que o gênero, a forma textual dessa epístola, não é na verdade uma epístola, não é uma carta. Hebreus não é isso. É um sermão em forma de carta. E o objetivo dele era que, na própria leitura da carta, sempre com esses verbos, Deus diz, o Espírito fala, aquela leitura, aquela carta fosse um poderoso sermão que falasse aquelas comunidades cristãs. Porque, na verdade, ele está escrevendo uma palavra de exortação. Que coisa maravilhosa, né? Deus usou um homem tão brilhante assim para fazer isso. E como é que ele estrutura esse sermão-carta? Né? Bom, esse sermão-carta, ou homilia, talvez a gente pudesse usar esse termo, literalmente ele vai expor textos do Antigo Testamento e vai exortar o tempo inteiro. É simples assim. Ele expõe e ele exorta. Ele expõe e ele exorta. O tempo inteiro. E essa homilia, essa pregação, literalmente ele tem três partes centrais. Tá bom?
Eu estou falando das informações porque quando eu for falar amanhã você vai entender muito bem todo o argumento. Primeiro começa com o que nós lemos, que é o prólogo, é isso que nós lemos agora, essa abertura. Logo em seguida, no versículo 5 a 14, ele vai fazer a primeira exposição mostrando a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Ele vai usar vários textos do Antigo Testamento e coloca na boca do Pai. Todos eles é o Pai falando a respeito do Filho. No capítulo 2, então, ele faz uma exortação. Logo em seguida, no capítulo 2, versículo 15, começa uma exposição baseada no Salmo 8. E agora, no capítulo 2, versículo 12 e 13, ele coloca as Escrituras na boca do Filho. O Filho respondendo ao Pai. Veja que coisa gloriosa e genial. Ele está mostrando que a Bíblia não é apenas a palavra de Deus. A Bíblia, ela mostra um diálogo entre o Pai e o Filho. Agora, o Pai fala a respeito do Filho, e no capítulo 2, versículo 12 e 13, ele coloca os salmos, o Salmo 22 e Isaías, capítulo 8, na boca do Filho, e o Filho então responde ao Pai. A gente vai ver isso amanhã. Esse diálogo trinitário. O Pai fala, o Filho responde. Ele vai mostrar como Jesus sai do céu e agora ele está no meio da congregação falando ao seu povo. E o Espírito, logo em seguida, no capítulo 3, no versículo 7, é aquele agora que atualiza essa palavra para o povo, fazendo com que a palavra seja escrita hoje. Esse é o primeiro diálogo. Lembra que eu disse que ia falar desse diálogo? Então amanhã eu vou mostrar como Jesus fala ao seu povo. O segundo diálogo está no capítulo 5, ali também em Hebreus, onde o Pai mais uma vez vai falar, no capítulo 5, versículos 5 e 6, ele vai pegar dois salmos, o Salmo 2 e o Salmo 110, e colocar na boca do Pai. Hebreus 5 e 6, eu vou ler a parte final do versículo 5, diz assim: Tu és meu filho, mas glorificou aquele que ele disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. É o Salmo 2. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o Pai fala a respeito do Filho pelas Escrituras, citando dois textos, e o Filho, no capítulo 10, vai responder. É por isso que o capítulo 5 é o coração, onde ele vai fazer um longo argumento baseado no Salmo 110. E agora, no capítulo 10, no versículo 5, o Filho responde ao Pai e diz assim, 10:5, por isso ao entrar no mundo diz, ele coloca agora o Salmo 40 na boca de Jesus, Jesus agora respondendo ao Pai. As Escrituras mostram exatamente esse diálogo com a Deus. O Pai fala, o Filho responde. O Pai fala, o Filho responde. E logo em seguida ele caminha e leva os leitores para o momento que nós chamamos o ápice do livro. O coração da homilia, que está no capítulo 12, que é quando ele leva literalmente os seus ouvintes para o céu. Ele disse, olha, hoje na nova aliança, quando nós estamos sentados ouvindo a pregação da palavra, é como se nós estivéssemos diante de Cristo no céu. E ele continua falando hoje do céu. No capítulo 12, versículo 25, ele diz assim, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram se ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Veja os verbos. Cristo do céu continua advertindo e falando a você e a mim hoje. Como? Capítulo 13, versículo 7, ele responde, lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus. Então ele diz assim, olha, Cristo saiu do céu, ele está no meio da congregação. E aí esse relacionamento profundo, ele no meio da congregação agora nos leva para a presença de Deus, e lá da presença de Deus agora ele fala pela pregação ao seu povo. Ele vai fazer esse movimento. Cristo do céu para o meio da igreja, do meio da igreja Cristo agora leva a igreja para o céu, e lá do céu Cristo agora fala para a igreja. Que coisa genial, realmente. Cristo é aquele que está falando ao seu povo. Mas antes de começar esse argumento tão maravilhoso,
Vamos voltar lá para Hebreus. Isso foi só a introdução, nem como pode se preparar para alguém dormir, só que eu não consigo ressuscitar como Paulo, tá bom? Vamos lá, Hebreus capítulo 1. Então, o que é que nós temos aqui nesse capítulo 1, versículo 1 a 4? Aqui nós temos aquilo que nós podemos chamar o prólogo, que serve como introdução temática para o discurso inteiro. É como se o capítulo 1, versículo 1 a 4 fosse, literalmente, criar essa palavra, um mini Hebreus. Tudo que ele vai falar tem aqui. E aqui ele vai usar várias técnicas, eu vou mostrar algumas aqui, para mostrar toda a grandeza de Cristo. Então, primeiro nós vemos a profundidade teológica, ele vai mostrar a grandeza da voz, da pessoa e obra de Cristo. Primeiro ele fala da pessoa, aliás, da voz, Deus falou de várias maneiras, nesse último dia Jesus falou pelo Filho, ele depois vai mostrar quem é esse Filho, no versículo 3, e logo em seguida vai mostrar a sua obra, aquele que fez a purificação dos pecados e sentou-se a majestade de Deus. Então ele começa mostrando a grandiosidade de Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo aos seus ouvintes, que loucura é essa vocês deixarem Cristo para voltarem para o judaísmo? Não faz sentido. Segunda coisa que nós observamos, na língua grega isso é muito clara, é essa forma daquilo que nós chamamos do argumento de Hebreus. A estratégia dele é o que nós chamamos uma retórica de amplificação. Ele vai usar uma figura de linguagem que era muito comum, chamada de sínclise, que é você fazer uma comparação e mostrar que uma coisa é maior do que outra. E o tempo todo você vai ver isso. Por exemplo, ele vai usar a palavra mais excelente, maior. Você vai ver, por exemplo, no versículo 4, tem se tornado tão superior, quanto tornou mais excelente. O tempo todo ele está mostrando que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior àqueles sacerdotes de Arão, ele é superior ao sacrifício, Jesus é superior a tudo. Então aqui ele começa essa retórica de amplificação através dessa comparação mostrando a grandiosidade de Cristo. Outra coisa que vocês não vão perceber é que das 12 palavras que ele usa, aí 5 começam com a letra P na língua grega. Ele cria aquilo que a gente chama de aliteração sonora. Então, à medida que esse texto era lido, as pessoas sentiam essa repetição. Se você não sabe o que é uma aliteração, deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, ringe, ranja, roquenha, risda, moenda, e ringindo, e rangendo, a cana, a triturar. Ninguém entendeu nada. Mas percebeu que eu usei muitas vezes a palavra R. Então ele vai usar várias vezes a palavra P. Exatamente para dessa sonoridade. Ele está usando toda a técnica, toda a beleza que ele tem para a glória de Cristo. Para mostrar, para exaltar Cristo, os dons que Deus deu a ele como escritor. Ele vai usar essa retórica da amplificação e vai usar essa aliteração. Mas aqui também ele vai usar 2 textos que são fundamentais, que vão ser aludidos e depois serão citados. Veja a genialidade. No capítulo 1, versículo 2, ele diz que Deus constituiu Jesus herdeiro de todas as coisas. Isso é o Salmo 2. E logo em seguida, no capítulo 1, versículo 15, ele cita o Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. No versículo 3, ele vai aludir ao Salmo 110, assentou-se à direita da majestade. E no capítulo 1, versículo 13, ele cita o Salmo 110. Então ele alude o Salmo 2 e o Salmo 110. E logo em seguida, quando ele vai colocar as escrituras na boca do Pai, ele começa com o Salmo 2, termina com o Salmo 110. Isso era uma técnica que a gente chamava na época de inclusio. É você usar textos para começar e terminar. Formar um bloco de pensamento. Aqui é apenas um detalhe da beleza desse texto. Agora vamos explorar qual é a grande preocupação do autor, que vai ser o ponto da minha exposição. A grande preocupação dele é mostrar que Jesus é incomparável. Esse é o tema daquilo que eu quero meditar com os irmãos essa noite. O Filho é incomparável. Ele vai mostrar a excelência da voz, pessoa e obra de Jesus e todas as implicações para a vida cristã daqueles primeiros leitores que iam ser impactados por essa homilia, por esse sermão.
E é exatamente isso que nós vamos analisar esses três aspectos. Primeiro, no versículo 1 e 2, até a parte ele mostra a superioridade da palavra do Filho como revelação final. Ele vai mostrar que a palavra de Jesus é superior. Depois, do versículo 2b a 3b, ele vai mostrar a superioridade da pessoa do Filho como herdeiro divino. Jesus é diferente porque ele é herdeiro, ele é o Filho de Deus. E terceiro, versículo 3 e 4, ele vai mostrar a superioridade da obra consumada do Filho pelo pecado e seu papel hoje como intercessor sentado à direita de Deus. Agora vamos analisar verso por verso. Nesses 4 versos, o autor dos Hebreus vai dizer 10 coisas maravilhosas a respeito de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção. Vamos começar. Ele começa dizendo assim: tendo Deus outrora falado de muitas maneiras. Literalmente, o texto grego é muito claro. A frase central é: Deus nos falou pelo Filho. Esse é o cerne. É o verbo principal, a ideia central. E ele então vai colocar várias coisas. Deus nos falou hoje pelos filhos, mas Deus, ele falou de várias maneiras no passado. Ele está mostrando que no antigo pacto Deus sempre falou ao seu povo. Deus falou aos homens do passado, ou seja, todos aqueles fiéis do Antigo Testamento, e Deus usou os profetas. E aqui, quando ele fala os profetas, ele está se referindo não apenas àquela profecia audível, mas também pelas Escrituras. Deus falou de várias maneiras. Por exemplo, essa ideia de várias maneiras, ele quer mostrar essa ideia de formas variadas. Deus falou através de sonhos no Antigo Testamento, Deus falou através de visões no Antigo Testamento, Deus falou através do Urim Tumim, que era uma espécie de pedras que o sumo sacerdote usava e consultava a Deus. Deus falou através de lança-sortes, de voz audível, da presença gloriosa dele, a sua própria voz audível, de anjos, através dos profetas, através de atos de juízo. Deus falou de várias maneiras. Mas agora ele nos falou nesses últimos dias pelo Filho. E o que é esses últimos dias? Esses últimos dias é esse momento da história da redenção, da nova aliança, quando Deus envia Jesus para instaurar esse último momento da história da redenção. Nós já estamos vivendo os últimos dias. E esses últimos dias começou quando Jesus veio. Nós já estamos. Esses últimos dias vão ser terminados, obviamente, quando Jesus voltar pela segunda vez. Então ele diz assim: Deus nos falou de várias maneiras, mas agora ele não usou mais mensageiros. Ele nos falou pelo próprio Filho. Então ele está dizendo que Jesus, e a primeira afirmação que ele faz, é a voz profética final de Deus. Agora, nós que vivemos na nova aliança, não temos mais a voz de Deus de forma fragmentada, porque Deus agora traz todo o conselho da sua vontade através de Cristo. Jesus é a voz final. Por quê? Porque ele é o próprio Filho de Deus. Ele nos falou pelo Filho. Esse verbo na língua grega, ele usa um verbo que mostra um fato acontecido, ou seja, não espere outras formas. É um fato, ele nos falou, é final, está concluso. Agora ele nos fala pelo Filho Jesus Cristo. Através de Cristo, a palavra final chega. E essa palavra, no capítulo 2, observe aí no versículo 3, agora é confirmada pelos apóstolos. Eles dizem assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos apóstolos, por aqueles que ouviram. Cristo é agora a palavra final de Deus, os apóstolos trazem essa palavra final de Deus, e os pregadores da palavra, no capítulo 13, como ele diz, pregam a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Cristo agora está no meio da congregação. Essa palavra final agora é trazida todas as vezes que a palavra de Deus for pregada. É por isso que ele vai dizer no capítulo 2, aí em Hebreus, por favor, no versículo 12, nós vamos expor esse texto amanhã, quando ele diz assim: a meus irmãos declararei o teu nome. Essa não é uma boa tradução, porque o verbo aí literalmente é proclamar. Jesus é aquele que proclama a palavra de Deus no meio da congregação. O autor dos Hebreus diz assim: olha, Deus falou de várias maneiras no passado, mas agora na nova aliança, Ele nos fala através de Cristo
E Cristo falou através dos apóstolos. E Cristo agora falou e fala no céu através da pregação da palavra. E quando vocês estão reunidos como igreja, Cristo está no meio da congregação falando a vocês. Há uma voz do próprio céu que vocês escutam todos os domingos, quando a palavra está sendo pregada. Coisa maravilhosa. Ele nos falou pelo Filho. Nos fala. Ele não está falando apenas de uma coisa passada da vida de Cristo. Dominicalmente. Ele nos fala. E é por isso, então, que ele vai fazer essa poderosa exortação no capítulo 2 que nós vamos ver depois. Mas logo em seguida, depois de falar da voz gloriosa de Cristo, vamos lá, capítulo 1, versículo 2, ele diz que Deus nos falou de várias maneiras, Deus nos últimos dias nos falou pelo Filho, e agora então ele começa a mostrar, a dizer quem é esse Filho, quem é Jesus Cristo. Acompanhe comigo. E agora ele vai usar várias cláusulas para mostrar a grandeza. A primeira coisa que ele diz é o seguinte: nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. E aqui ele está fazendo uma alusão ao Salmo 2. E o Salmo 2, talvez você não lembre do Salmo 2, é um salmo que, se você voltar um pouquinho aí para o Salmo 2, é um salmo que vai mostrar, por um lado, a atitude das nações de rebelião para com Deus. O Salmo 2 vai mostrar isso. Diz assim, a partir do versículo 1: porque se enfurecem os gentios, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Aqui nós vamos ver essa elipse aí de vários porquês. Por que os gentios se enfurecem? Então eles se enfurecem, eles tramam coisas vãs, eles se levantam, eles conspiram contra o ungido. E o que é que o homem diz? Eu quero romper os laços, eu quero ser livre, eu não quero servir a Deus. Essa é a atitude do homem. E o que é que Deus responde no versículo 3? Ri-se daquele que habita no céu, o Senhor zomba deles. E Deus diz no versículo 6: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus diz assim: nada feito. Quem manda no universo sou eu. Todo mundo vai ter que se prostrar diante do meu filho. E no capítulo 2 aí ele vai dizer o seguinte: beijai o filho para que não se irrite. E a esperança de todos os povos está em servir ao Filho. Esse salmo aqui, voltando agora para Hebreus que ele está citando. Então ele está dizendo que agora, esse Jesus que Deus envia para trazer a sua palavra final, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o herdeiro nomeado por Deus. É aquele que diz, como o Salmo 2, pede-me e eu te darei as nações por herança. E aqui o autor dos Hebreus está dizendo que quando Deus planejou criar o mundo, Deus nunca planejou que esse mundo fosse nosso. Deus nunca pensou em fazer o mundo para Adão e Eva. Nunca imagine que essa foi a ideia de Deus. Paulo vai dizer exatamente isso lá em Colossenses 1,16, quando diz assim: tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é o herdeiro de todas as coisas, ou seja, todo esse vasto universo, esses 7 trilhões de estrelas, tudo foi criado por essa palavra de Cristo e para ele. É o herdeiro. Então ele está dizendo: olha, esse Filho de Deus, de Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele continua no versículo 2: pelo qual também fez o universo. A palavra grega aqui era, no sentido de tempo, tem um significado de tempo, não tanto temporal, não tanto espacial, mas temporal, ou seja, a ideia diz assim: ele é aquele que criou o passado, o presente e o futuro, tudo pertence a Cristo. É por isso que mais à frente ele vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, tudo foi criado por ele. Ele fez o universo, ele fez a história, a própria história, o homem foi feita por Cristo. Como é que vocês vão comparar Jesus Cristo com homens? Moisés, Arão, os anjos, ele criou tudo isso. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é incomparável. E ele continua dizendo no versículo 3. Veja o que ele diz no versículo 3. Ele que é o resplendor da glória. A palavra resplendor significa radiância. Jesus, além de ser essa criação agente de Deus,
é aquele que é o resplendor, ou seja, é a glória personificada de Deus Pai. A ideia de radiância, há duas palavras para glória. No Antigo Testamento, kabod é a ideia de peso, ou seja, a presença de Deus ela tem um impacto, ela irradia, e essa ideia de doxa, Deus irradia os seus atributos, tudo que Ele é. E agora Jesus Cristo, Ele irradia essa luz inefável do Pai. Através de Jesus, nós vemos os atributos de Deus sendo vistos e maximizados. Então, quando eu quero entender o amor de Deus, eu olho para Cristo e eu compreendo o amor de Deus. Quando eu quero entender a ira de Deus, eu olho para a cruz. Quando Deus, então, está fazendo com que o seu Filho sofra pelos nossos pecados, então eu compreendo a justiça de Deus. Jesus é aquele que é o resplendor, ele irradia a glória de Deus. Ele mostra Deus em toda a sua perfeição. Mas ele continua. Veja o versículo 3. Ele vai dizer que Jesus não apenas irradia isso, ele diz assim, é a expressão exata do seu ser. Coisa maravilhosa. A palavra grega aqui, caráter, é no sentido de uma reprodução exata. Geralmente era um carimbo, uma marca que refletia algo de forma perfeita, exata. Jesus, ele não é uma criação, ele não é como os anjos, é a expressão exata de Deus. Ele é Deus verdadeiro, velho Deus, velho homem. Jesus é o próprio Deus. Ele possui a semelhança exata da natureza do Pai. Quantas coisas maravilhosas. E ele continua. Veja o que ele diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse verbo que ele usa aí de sustentar, literalmente significa guiar. Você imagina o poder de Jesus Cristo? Vocês já pararam para pensar nisso, crianças? Como Jesus é poderoso. Ele guia, ele controla o universo inteiro pela palavra do seu poder. Todo o universo. É por isso que os rios continuam no seu fluxo. É por isso que o universo não se desintegrou. É por isso que as estrelas, elas têm todo o seu caminho traçado por Deus. E Jesus está guiando o universo inteiro pela palavra do seu poder. Ele sustenta, ele guia, controla. O autor aos Hebreus está dizendo, o Filho, ele é incomparável. Ele é incomparável. A sua voz é incomparável. Mas a sua pessoa é incomparável. Mas não apenas a sua voz é incomparável, a sua pessoa é incomparável. Ele vai mostrar que a sua obra é incomparável. Ele continua dizendo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Jesus veio fazer o que ninguém poderia fazer. Purificar pecados. No capítulo 10 ele vai explicar que aqueles sacrifícios do Antigo Testamento literalmente eram sombras de uma obra gloriosa que Deus ia realizar enviando o seu próprio Filho. Então esse Filho glorioso, que é o próprio Deus, que criou todo o universo, que tudo foi feito para Ele, que sustenta o universo, esse Cristo agora se faz carne para purificar os pecados. E por que Ele precisava se encarnar? Veja, essa é uma pergunta fundamental. O que o autor Hebreus está dizendo aqui é o que nós podemos chamar o coração do Evangelho. Há muitos crentes que não entendem o Evangelho, não conhecem o Evangelho. Se você perguntar para muitos cristãos por que Jesus morreu, por que Ele tinha que vir, eles não conseguem explicar isso. Não de uma forma profunda. Por que Deus se fez homem? Esse é um livro de um famoso autor chamado Anselmo, famoso teólogo. Por que Deus se fez homem? Cur Deus homo é o título da obra. Por que Deus se fez homem? O Evangelho não tem a ver com sentir-se bem. O cerne do Evangelho nem mesmo é a nossa salvação em si. Embora ela seja fundamental. Não é morrer e estar com Deus para sempre. Tudo isso é o Evangelho. Mas o coração ainda não é isso.
O coração do Evangelho está sendo explicado aqui de uma forma bem simples. E Paulo depois vai explicar de forma mais maravilhosa lá no livro de Romanos. O que é o coração do Evangelho? Por que Jesus se fez homem? A resposta é muito simples, irmãos. Porque só Deus pode satisfazer aquilo que Deus requer. Deus é santo e justo. E a justiça que Ele requer, ninguém pode oferecer. Nem eu, você, nenhum pecador. Uma justiça perfeita. Uma obediência perfeita. Um pagamento perfeito. E era por isso então que aquele que era o próprio Deus, ele precisava se fazer carne para oferecer ao Pai a única coisa que poderia resolver o nosso problema, que era purificar o nosso pecado, oferecendo um pagamento perfeito para Deus. Essa é a obra de Jesus. Ele veio exatamente purificar. Veja, ele veio livrar. Essa ideia de purificar é resolver esse problema, nos limpar, para que Deus, ao olhar para nós, nos veja justificados em Cristo Jesus. Essa é a obra gloriosa de Cristo. E depois de ter feito a purificação, ou seja, ele morre e ressuscita, o autor diz, veja o que ele diz no final do versículo 3, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E agora Jesus, depois que ele morre e ressuscita, ele vai e senta-se à direita da majestade nas alturas. Qual é a importância disso? Eu vou explicar isso no domingo pela manhã. Aqui o autor dos Hebreus, ele vai citar o texto que é o texto mais citado em todo o Novo Testamento. Então você não sabe disso. Qual é o texto do Antigo Testamento que é mais citado em todo o Novo Testamento? Você sabia qual é? É o Salmo 110. Porque esse salmo era fundamental. Esse salmo falava de alguém, primeiro que era rei, que Deus diz, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos teus pés. Mas falava também de alguém que era sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que oferecia e que seria um sacerdote para sempre. E obviamente os reis de Israel não podiam ser reis e sumos sacerdotes ao mesmo tempo. Então o próprio Jesus, lá em Mateus, vai dizer que aquele salmo, Davi não podia estar falando dele mesmo, mas estava falando de Cristo, dele, do Senhor. O próprio Jesus interpreta esse salmo como dizendo que se refere a ele. E o Salmo 110 é o texto mais usado por quê? Por exemplo, lá no capítulo 2 de Atos, talvez você nunca tentou isso quando estava lendo Atos. Quando Pedro vai explicar o Pentecostes, ele usa o Salmo 110. Por quê? Porque quando Jesus senta-se à direita de Deus, agora Deus envia o Espírito. E qual é o papel do Espírito? É fazer com que os pecadores se dobrem aos pés de Cristo. Isso é a conversão, é quando os pecadores se dobram aos pés de Cristo. Então, quando Cristo está sentado à direita de Deus, Ele é um perfeito mediador, por um lado, Ele intercede pelo seu povo, Ele envia o Espírito. E agora esse Espírito vai trazer a palavra de Cristo para o seu povo. É por isso que logo em seguida, quando ele fala desse diálogo, o Pai fala e o Filho responde, ele vai mostrar no capítulo 3, o Espírito agora é aquele que atualiza essa palavra na congregação. Pelo Espírito, Cristo está sentado à direita de Deus e continua falando pelo Espírito. Então agora nós temos um glorioso Salvador que está sentado à direita de Deus na majestade das alturas. Isso significa que a sua obra foi completa. Deus diz, senta-te, está tudo feito, está tudo realizado, o pagamento foi feito. Nós temos um intercessor perfeito. O autor puritano tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, nós temos um Deus homem sentado à direita de Deus. Mas nós temos mais do que isso. Nós temos um coração que bate por nós. Sim, Jesus ainda é um velho homem. Ele é um perfeito homem. Nós temos alguém que se compadece das nossas fraquezas. Nunca esqueça disso. Ele está sentado à direita de Deus. Nós temos alguém. E é por isso que ele diz, no final do versículo 4, tem se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Não compare Jesus com os anjos.
Ela é muito superior. E essa ideia dos anjos aqui é interessante porque era a forma, e Paulo inclusive fala isso no livro de Gálatas, havia a compreensão que Deus havia dado a lei através dos anjos. E esse era o ponto, é que muitos daqueles judeus estavam dizendo, bom, vamos falar a lei. Mas aquela lei era sombra, ela havia sido concretizada, cumprida, terminada na pessoa de Cristo. Então os hebreus dizem, que loucura, vocês vão voltar para o judaísmo. Vocês agora têm Cristo. Jesus, ele é incomparável. A voz dele é incomparável, a pessoa dele é incomparável, a obra dele é incomparável. Jesus, ele é incomparável. Então aqui o autor ele vai dizer, Jesus é a voz profética final de Deus. Quem é Jesus? É a voz profética final de Deus. Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. Quem é Jesus? É esse herdeiro que foi nomeado por Deus. Quem é Jesus? É essa criação agente de Deus. Quem é Jesus? É a glória personificada de Deus. Quem é Jesus? É a revelação perfeita da glória de Deus. É aquele que guia o universo. Quem é Jesus? Esse sacrifício vivo e único de Deus por pecadores como eu e você. Quem é Jesus? Esse rei mediador que nós temos sentado à direita de Deus. Quem é Jesus? É aquele que tem um nome superior a qualquer outro nome. É esse que nós servimos. Esse é o nosso Salvador. Então, toda a vida cristã começa com a compreensão de quem é Jesus. Quando você compreende isso, você compreende tudo. E é por isso que o autor dos Hebreus vai dizer no capítulo 2, no versículo, é a primeira exortação que ele faz, no capítulo 2, no versículo 1 a 3, quando ele diz assim, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, está falando a lei que foi revelada através de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que ouviram? Mas que loucura é essa? Como é que vocês podem deixar de ouvir a voz de Cristo? A compreensão de que Deus nos fala através de Cristo faz com que eu e você venhamos a pensar da seguinte forma: meu Deus, como é que eu posso ter descaso para com a pregação da palavra? Como é que eu posso me afastar das Escrituras? As Escrituras é a própria voz de Cristo. Essa voz que vai nutrir a minha alma, essa voz que vai fazer com que eu cresça espiritualmente, que eu não posso. Como é que eu posso negligenciar a leitura, a meditação? Como eu posso deixar de ir para um culto se Cristo, como ele diz no capítulo 2, está falando no meio da congregação? Cristo está ali falando. Que loucura é essa? Como é que eu posso seguir o meu coração pecador e não servir a Cristo? Ele é o Senhor de todas as coisas. Olha a grandeza dele. A pessoa de Cristo, ela redefine tudo em nossa vida. Não foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo? Foi exatamente isso. Quando nós lemos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. No livro de Atos nós temos 3 relatos da conversão do apóstolo Paulo. Mas no capítulo 22, apenas nesse relato, Lucas, na verdade, vai nos dizer algo que uma pergunta que Paulo faz a Jesus, que eu acho maravilhosa. Eu acho que é a pergunta mais importante da nossa existência. Diz assim, Atos capítulo 22, a partir do versículo 7, diz assim: então caí por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da sua voz, de quem falava comigo. Então perguntei, veja a pergunta que ele faz: que farei, Senhor? Literalmente, o que é que eu faço? E o Senhor me disse: levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Essa é a pergunta mais importante. Paulo era um homem culto.
Paulo era alguém que conhecia as Escrituras do Antigo Testamento, um fariseu, um homem zeloso, todos os sábados na sinagoga, perseguidor da igreja, e agora ele tem esse encontro com a pessoa bendita de Jesus, e ele descobre que ele não sabe nada mais. O que eu faço agora, Jesus? Essa é a pergunta que toda pessoa que se encontra com esse Cristo glorioso faz. O que é que eu faço? Essa é a pergunta, meus irmãos, que é fruto de conversão. Todo pecador que se aproxima e que é impactado pela presença gloriosa de Jesus faz essa pergunta: e agora? O que é que eu faço? Essa é a pergunta que é o cerne da vida cristã, que faz com que a vida cristã seja simples. Veja, quando alguém não conhece a Jesus, você, com o pecado de viver nesse mundo, irmãos, coloca sobre nós muitos tiranos. E esses tiranos são coisas que nós queremos agradar. Muitas vezes é o nosso coração pecador, nosso senso de autojustiça, agradar o pai, a mãe, agradar o pastor, agradar tantas coisas. Mas o verdadeiro evangelho tira todos esses tiranos e coloca, não que o pastor seja um tirano, certo? Mas no sentido de que tira todas essas vozes que nós vamos seguir. Quando as pessoas não seguem cegamente o pastor, mesmo quando ele faz as coisas mais absurdas, não é? O verdadeiro evangelho tira tudo isso de nós e coloca um único Senhor, uma única pessoa que você quer agradar na vida. Tudo se torna simples e fácil. Eu só quero agradar a mim, Jesus, o meu Salvador. E essa pergunta se torna um mote da nossa vida. Nós, vocês que são pastores, presbíteros, esses são motes da nossa vida. Não é o que é que vai agradar a igreja, o que é que nós vamos fazer, não. Senhor, o que é que eu faço? O que é que diz a tua palavra? Essa é a pergunta que os casais devem fazer. Que decisões é que nós devemos tomar? O que é que a tua palavra diz? Como é que eu vou criar o meu filho? Como é que a tua palavra ensina? Então a compreensão da grandeza de Jesus faz com que você viva agora para agradar uma única pessoa na sua vida. Tudo se torna simples. Você é impactado por esse glorioso. Um autor puritano tem uma frase que é maravilhosa, diz assim: quando nós nos aproximamos de Cristo com as nossas imundícias e pecados, a glória da sua majestade come as nossas imundícias e faz com que nós sejamos pessoas santificadas que têm apenas um único Senhor para servir, Cristo. E aí nós nos lembramos da palavra do apóstolo Paulo: para mim, o viver, nem tem esse na língua grega, né? Para mim, viver, Cristo, morrer, lucro. Mas nós usamos o mas não tem esse Para mim, para Paulo era simples: para mim, viver, Cristo, morrer, lucro. E é isso que o autor de Hebreus quer ensinar. Cristo está falando para vocês, e agora vocês só têm um único dever: ouvir a voz dele e agradá-lo. Esse é o alvo da vida cristã. Aqui nós vemos os 3 grandes problemas da vida cristã. Toda igreja tem esses 3 grandes problemas. E nós? Primeiro é quando nós deixamos de ouvir a voz de Cristo. Geralmente nós nos afastamos da igreja, da congregação, dedicamos pouco tempo à leitura, à meditação da palavra de Deus, e essa voz de Cristo vai arrefecendo em nosso coração, e começamos a seguir o nosso coração pecador e tantos tiranos. Isso vai nos levando para distante do Senhor. Toda verdadeira espiritualidade significa ouvir a voz de Cristo, ouvir a palavra. Todos aqueles que foram salvos agora querem ouvir a Cristo. O segundo problema é o mundanismo. É que nós sempre queremos ser senhores de nós mesmos. Mas quando nós compreendemos a glória da pessoa de Cristo, nós descobrimos que agora temos que viver em santidade. Nós somos comprados por Ele.
Nós somos o seu povo. Nós temos que agradá-lo. Outro terceiro problema que nós temos é a segurança da salvação. Quantas e quantas vezes, meu Deus, será que mesmo um cristão, eu sei que você me diz assim, eu sou um pecador. E pecadores, eles sempre buscam aquele que Agostinho, o famoso teólogo, chamava o menos que nada. Agostinho ele usa uma frase interessante, diz assim, que todo pecador, quando nós vamos pecar, nós estamos buscando o menos ser. Veja, Deus nos criou para que através da presença dele, e agora obviamente através da presença de Cristo, nós encontremos o tudo. Mas o nosso coração pecador só quer muitas vezes o nada. E quanto mais nós vamos buscando o pecado, nós vamos sendo o que Agostinho chama homens do nada. Mas em Cristo nós temos tudo. Tudo o que nós precisamos. Ele é a voz de Deus. Ele é o Filho glorioso. Ele é aquele que está sentado diante de Deus. Nele nós temos a segurança da nossa salvação. Será que Deus perdoa de fato o meu pecado? Sim. Eu tenho um Salvador sentado à direita de Deus, que intercede. Será que Jesus vê o meu sofrimento, a minha dor, a minha tristeza? Será que Ele está vendo? Afinal de contas, tem tantos crentes no mundo. Será que Ele vai lembrar de mim quando eu estou chorando, às vezes à noite, vivendo as minhas angústias? E a resposta é sim. Ele comprou você. Ele sabe o seu nome. Ele intercede por você. Ele está sentado à direita de Deus. Você pode ter segurança da sua salvação. Não tenha medo. Continue servindo a esse glorioso Senhor. Essa é a vida cristã. É muito simples, irmãos. Olhem para Cristo. Tudo que vocês precisam olhar para esse bendito Salvador. E aquilo que nós experimentamos, veja, hoje pela fé, nós experimentamos a voz de Cristo, nós sabemos que Ele está falando ao nosso coração. Não há a menor dúvida que Ele fala pela palavra. Quantas vezes você experimentou isso em momentos difíceis da sua vida? Você chega na igreja, às vezes desanimado, ou o irmão que abre as Escrituras e fala o seu coração, e você diz, meu Deus, como eu precisava dessa palavra. Foi o Senhor. Como é que... Parece que o pastor sabia realmente o que eu estava falando. Cristo está conduzindo o seu povo. É Cristo. Hoje nós ouvimos a voz dele, hoje nós temos a presença dele em nosso meio. Hoje nós temos a segurança da sua obra. Mas um dia nós experimentaremos coisa mais gloriosa, irmãos. Um dia nós ouviremos a sua voz audível. Vinde a mim, bendito seja o Pai. Entre no gozo eterno. Hoje nós vemos textos como esse e ficamos maravilhados com a grandeza dele, mas um dia os nossos olhos vão vê-lo como ele é. Um dia nós vamos contemplar ele em toda a sua majestade. Nós vamos ver, como João nos diz, o cordeiro como tendo sido morto. Possivelmente vamos ver os seus cravos, as marcas do seu amor por nós. E vamos servi-lo pelos séculos dos séculos, em uma vida perfeita, onde nós não teremos mais um coração dividido. Hoje nós temos a certeza que Ele intercede por nós, nós temos certeza da sua obra, da sua salvação. Mas um dia nós desfrutaremos dessa salvação por toda a eternidade. Então, na vida cristã, Cristo, Ele nos conduz na igreja, Ele está no meio da igreja, Ele fala à igreja, como nós vamos ver amanhã, Ele canta louvores no meio da igreja, Ele do céu nos leva para, da terra, aliás, nos leva para o céu, para a presença de Deus. Mas há algo glorioso que Ele vai fazer. Um dia, literalmente, Ele virá nos buscar e nos levará para a presença real de Deus. Eu, em nome dos céus, nova terra, da justiça. Nós somos peregrinos nesse mundo. Há algo glorioso que está nos esperando no céu.
Eu quero concluir lendo para você Hebreus capítulo 11. Quando nós olhamos para Cristo, essa é a nossa tarefa, olhar, e o tempo todo o autor dos Hebreus está lembrando aos seus leitores e ouvintes desse patrimônio celestial, dessa cidade celestial. Ele vai fazer isso de forma maravilhosa no capítulo 11, no versículo 13, quando ele diz assim: todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-os, porém, de longe, saudando-os e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, o manifesto está procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Eu acho muito bonita essa ideia de saudar, porque o autor dos Hebreus aqui ele usa uma linguagem náutica, que é aquela linguagem, eu não sei se você já teve a oportunidade aqui, vocês devem ter bastante isso, mas geralmente nos portos grandes, o navio vai chegando, e quando o navio vai chegando, as pessoas vão saudando. Você já viu aquelas pessoas, aqueles filmes, o navio vai chegando, as pessoas vão saudando, e quem está no porto sauda recebendo aquelas pessoas. Essa é a imagem que ele usa. Eles, nessa vida, nós somos peregrinos, e nós vemos aqueles homens do passado, eles viam essas promessas, eles então saudavam essas promessas, e Deus lá do outro lado dizia: venham, eu estou aguardando vocês, eu preparei um lugar para vocês. Então a igreja que nós frequentamos é esse antecel, é esse local que Deus faz com que Cristo esteja em nosso meio, nos preparando para aquele encontro glorioso, onde Ele mesmo nos tomará para si, porque Ele nos preparou um lugar. A mensagem de Hebreus é muito simples. Cristo está no meio da congregação. Ele sai do céu para o meio da igreja, mas Ele está conduzindo essa igreja até aquele encontro com o Senhor. É por isso que a igreja é formada por várias gerações, 9, 10, 11, 12, 13 anos, e a única coisa que vocês precisam, a única, é olhar para Cristo, ouvir a voz de Cristo, se submeter a Cristo, confiar na obra de Cristo. É tudo isso que vocês precisam para continuar firmes como igreja. É muito simples assim. Olhem para o Senhor Jesus. Vamos orar. Bendito Deus, muito obrigado pela Tua palavra. E agradecemos também por essa chuva maravilhosa, enviada pelo Senhor para regar a terra. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor traz sobre nós. Bênçãos materiais, mas também bênçãos espirituais profundas que o Senhor traz ao seu povo. Obrigado porque para pecadores em um estado tão desesperador como nós, o Senhor enviou um Salvador tão glorioso, tão doce, tão gentil, tão amável, tão perdoador, tão gracioso, que está em nosso meio, que se identifica conosco, que apesar de controlar o universo com a sua palavra, gentilmente nos conduz pela pregação, gentilmente nos conduz pela palavra, quando nós lemos a tua palavra e meditamos nela. O teu Espírito fala ao nosso coração. O Senhor se importa com pecadores tão pequenos como nós. Obrigado por essa igreja, por esse trabalho que o Senhor começou aqui. Porque o Senhor se apiedou de tantas pessoas e fez com que elas conhecessem o Evangelho. E obrigado porque o Senhor tem estado no meio delas, conduzindo esse rebanho. E há de conduzi-los até aquele dia, quando o Senhor voltar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.